Vamos lá. Nesse segundo trimestre, a gente começou a estudar as noções de funções para a gente poder estudar as outras funções específicas. E para a gente começar a estudar sobre, entendeu? Sobre funções, a gente tem que saber o que é uma função. E aí, para isso que a gente estudou conjuntos, porque para a gente ter esse conceito inicial de funções, a gente vai ter que estudar, vai precisar dos conjuntos. Então, nós fizemos uma listinha de supermercado para a gente relacionar a quantidade de produtos que a gente estava comprando com o preço que a gente ia pagar. Então foi assim que eu iniciei a aula de funções para vocês. Vou dar um outro exemplo de como a gente poderia relacionar, né, dois conjuntos para a gente ver se pode ou não essa correspondência ser uma função. A gincana da escola vai estar finalizando essa semana, né? Sábado vai ter a festa do estudante e aí a pontuação de algumas turmas já tá, a pontuação das turmas já estão ali e aí sábado vai culminar a nossa festa do estudante, finalmente, né? Na gincana e no interclasse, um dos itens para compor a pontuação é o quê? São os kits. Não sei se as turmas de vocês estão participando assiduamente. A N, tá? Né? Tudo indica que vai ser a campeã. Então, o que acontece? Para cada kit que trouxer, você ganha 1.200 pontos. Então, eu vou montar o meu conjunto A como conjunto do número de kits. E o meu conjunto B como a minha pontuação dos kits. Não é a pontuação geral da gincana, porque a pontuação geral da gincana vai depender de várias provas, várias modalidades, do interclasse e de vários outros itens que tiverem que trazer, latinha, agasalho, essas coisas, né? Então vamos lá. Se a turma trouxer um kit, independente do seu kit 1 ou kit 2, ela vai receber 1.200 pontos. Se a turma trouxer 2 kits, ela vai receber 2.400 pontos. Se a turma receber 3 kits, ela vai receber, se ela entregar 3 kits, ela vai receber 3.600 pontos para gincana. 4 kits, 4.800. 5 kits, 6.000, né? A cabeça tá ruim. Vou botar esse aqui, depois eu explico por que eu coloquei esse aqui. Então aqui a gente montou uma relação de correspondência entre dois conjuntos. Para essa relação ser considerada uma função, o que tem que acontecer? Todos os elementos desse conjunto têm que estar se relacionando uma única vez. Eu não posso ter elementos daqui sem se relacionar e elementos daqui se relacionando com 2 elementos do outro conjunto. Por exemplo, os kits, gente, eles vão demandar dinheiro para poder comprar. Dificilmente vocês vão conseguir sair passando nas casas, ainda mais hoje em dia com o perigo que tá, e chegar e conseguir arrecadar 10 kits. Vocês podem até ter conseguido montar 1, 2 kits pedindo alimentos nas casas, mas demandou dinheiro. Se você trouxe para sua casa, seu pai comprou, ou sua mãe. Então demandou dinheiro, beleza? Então o que acontece? 5 kits, ó, a minha turma, nós compramos 4 kits. Cada kit saiu 60 e tantos reais. Então foi o que? Aproximadamente 250 reais para montar esses 2 kits. Esses 4 kits que a gente entregou. Então o que acontece? Vamos supor que a direção tenha colocado, ó, 5 kits, né? Já, vocês vão ter um gasto significativo para montar 5 kits. Então 5 kits não vai estar mais valendo 1.200 cada um. A partir de 5 kits vai estar valendo 1.500 pontos. 1.500 vezes 5
750. Só que na hora de condicionar essa situação, o que a direção vai ter que fazer? Até 4 kits, 1.200 cada ponto. A partir de 5, 1.500. Eu não posso ter a situação que 5 kits vai dar 600 ou 6.000 se cada kit estiver valendo 1.200 pontos. Ou isso daqui se cada kit estiver valendo 1.500. Eu não posso ter essa situação aqui. 5 kits está valendo 6.000 pontos e 5 kits está valendo 7.500 pontos. Eu não posso ter essa situação. Como é que a mesma quantidade de kits tem duas pontuações diferenciadas? Então isso daqui não pode acontecer. Uma situação dessa, essa correspondência não vai ser considerada uma função, tá bom? Então para ser função, ela tem que ter um único correspondente. Nesse conjunto não vai poder sobrar nenhum elemento, tá bom? Eu vou tirar isso aqui, ó, para não confundir. Nessa situação que eu coloquei, não vai ser função, porque o elemento 5 tem 2 correspondentes, tá bom? Então vamos analisar, pode entrar. Vamos analisar as variáveis dessa situação. Então aqui, ó, o conjunto A é o número de kits. O conjunto B é a pontuação. A minha pontuação, ela depende do número de kits que eu estou trazendo, ou o número de kits que eu estou trazendo depende da pontuação total dessa parte da gincana. O número de kits que eu estou trazendo depende da pontuação total que eu estou adquirindo com esses kits, ou a pontuação total depende do número de kits que eu estou trazendo? O número de kits depende da pontuação, ou a pontuação depende do número de kits? Primeira ou segunda opção? O número de kits depende do total da pontuação? Não. A pontuação que depende de quantos kits eu estou trazendo. Em qual dessas situações eu vou receber 6.000 pontos? 5 kits. Então essa pontuação vai depender de quantos kits eu estou trazendo. Se eu trouxer 10 kits, cada kit vale 1.200. 10 kits, qual o valor de pontuação que eu vou ter aí só por esses 10 kits? Meu filho do 6º ano já sabe fazer essa conta com 10. 1.200 pontos vezes 10 kits. É só acrescentar 1 0. Então vão ser quantos pontos? 12.000 pontos. Beleza? Então a quantidade de pontos depende de quantos kits eu estou fazendo. Então o conjunto de número de kits é o nosso conjunto das variáveis, da variável independente. Independente. E esse conjunto aqui vai ser o conjunto da variável dependente. Por quê? Porque ela depende do número de kits para eu poder saber. Me foi lá, sozinho. Depois você vai lá. Variável dependente. Então aqui é dependente. Dependente vem de depender. Então isso aqui depende do número de kits que eu estou trazendo. Essa variável independente não depende do número de kits. Na realidade, na nossa situação, ela vai depender da grana, da verba que o pai vai liberar para poder comprar os trem para trazer. Mas ela não depende dessa situação. Essa situação que depende dela. Beleza?
formado pela variável, pelos elementos que compõem a variável independente, é chamada de... Tá tocando o microfone? E eu nem trouxe meu carregador, olha a desgrama. O conjunto formado pelos elementos, pela variável independente. Qual o nome dele? Não fala muito alto, gente, por favor, né? Qual o nome do conjunto composto pelas variáveis independentes? Hã? É o conjunto A, mas qual o nome dele? Tem um nome específico. Para qualquer situação ele vai ter o mesmo nome. O domínio, ele é formado pelos elementos do conjunto das variáveis independentes. Então, qual vai ser o nosso domínio ali? O conjunto A. 1, 2, 3, 4 e 5. Quais são os elementos do conjunto da variável dependente? É o nosso contradomínio. Então, o nosso contradomínio é quem? Todos esses elementos aqui. 1.200, 2.400, 3.600, 4.800, 6.000 e 7.500. Esse é o conjunto, meu contradomínio. E existe um outro conjunto que é o meu conjunto imagem. O meu conjunto imagem, ele vai estar relacionado aos elementos do contradomínio que são correspondentes dos elementos do domínio. Né, Renan? Quais são esses elementos? Quais os elementos do contradomínio que são correspondentes aos elementos do domínio? Os que recebem as flechas. Que é o 1.200, 2.400, 3.600, 4.800 e o 6.000. Então, só são os que recebem as flechas. Belezinha? Então, conjunto domínio, conjunto contradomínio e conjunto imagem. Conjunto domínio, formado pelos elementos do conjunto que compõe a variável independente. O contradomínio, o conjunto com os elementos da variável dependente. E a imagem são os elementos do contradomínio que se relacionam, que são correspondentes com os elementos do domínio. Certinho aqui? Beleza. Se eu montar uma função para vocês, pode abrir, é só girar o amassamento. Amém. Vamos lá. Eu posso estabelecer uma função e não dar os conjuntos para vocês. Foi como a situação que eu fiz na prova. O que eu fiz? Eu dei uma função para vocês. Porque a primeira parte da prova, eu pedi para vocês identificarem se os elementos são... Se a situação, quem era a variável dependente e quem era a variável independente. Depois eu citei conjuntos, né, que estavam mantendo uma relação entre si, para vocês dizerem qual das situações era ou não função, e aqui não era função, por que não era função? Aí foi o que eu já coloquei aqui. Para ser função, ele tem que se relacionar, ele tem que ter somente um único correspondente. Eu não posso ter um elemento do domínio com dois correspondentes. Eu posso ter todos os elementos do contradomínio se relacionando com um único elemento do contradomínio. Não tem problema. O problema é quando ele mesmo se relaciona com dois do contradomínio. Ele tem que sair só uma flechinha dele. E não pode sobrar elemento no domínio. Tá bom? Tem que utilizar todos os elementos. Então vamos ver uma situação que eu já vou dar a função para vocês. Eu não vou perguntar se ela é ou não função. Estou afirmando que ela é uma função.
Então, eu estou dando a função para vocês e eu quero que vocês montem um diagrama com essa correspondência. Diagrama de vem, e vou colocar o diagrama de flechas, né? Para poder eu saber direitinho quem está se relacionando com qual. Para eu saber qual elemento do conjunto domínio vai estar se relacionando com qual elemento do conjunto do condomínio, eu tenho que calcular. Isso aqui não vem do além. Eu vou colocar aqui um conjunto e vou colocar aqui outro. Lá na prova eu estabeleci quem eram os elementos do conjunto A e estabeleci quais eram os elementos do conjunto B, né? Então, vocês quando tem um sinal de negativo, vocês parecem ter uma dificuldade maior para trabalhar. Então, eu vou colocar 2 elementos negativos aqui para a gente poder trabalhar direitinho. Então, para eu montar essa correspondência, deixa eu só calcular aqui. Roda a maçaneta e entra. Só girar a maçaneta e entrar. Tem ninguém não? Foi-se? Então vamos lá. Não tem como eu saber qual elemento o menos 2 vai se relacionar com qual? Menos 2 é par, eu acho que vai se relacionar com menos 6. Não é eu acho. Para você se saber qual elemento que ele vai se relacionar, você vai ter que fazer uma conta, porque eu já dei a função para vocês. Então lá, quem vão ser os elementos X? São os elementos do domínio, que são esses aqui. Então eu vou calcular para cada um. Na realidade aqui não é f de x, é f de menos 2, né? Então o que eu vou fazer? No lugar do x, eu vou colocar esses valores do conjunto A. Então vamos lá. F de menos 2. Quem é o f de menos 2? No lugar do x, quando não tem um sinalzinho, aqui é porque é de vezes. 3 vezes menos 2. 3 vezes menos 2. 3 vezes menos 2. Menos 6. Existem 2 regras de sinais. Existe uma regra de sinal para adição e subtração, que é a nossa soma algébrica. Como é que a gente faz essa soma? Sinais iguais, soma e mantém o sinal. Sinais diferentes, diminui e conserva o sinal do maior. Não é bem do maior, do módulo do maior, né? Mas é do maior sem o sinal. Pronto. Existe uma regra para multiplicação e divisão. Qual é essa regra? Sinais iguais dá mais. Sinais diferentes dá menos. Mais com menos dá menos. Vou repetir o menos 3. Isso aqui não é mais uma multiplicação. Isso daqui é uma soma algébrica. Sinais iguais, soma e mantém o sinal. 6 mais 3, 9. Estou mantendo o sinal negativo. Priscila,
Deixa eu te falar, Laís não vem hoje, nem Malu e nem Thomas, porque eles estão envolvidos com curso e a feira de ciências. E a outra sala lá tá malzona, eu ia gastar uns 20 minutos para arrumar. Aí eu tô dando um reforçozinho pros meninos, mas se você quiser ficar aqui não tem problema. Não, mas assim, eu não me acanho, não fique envergonhada de você assistir minha aula, tá bom? Pode ficar à vontade. Então vamos lá. É até bom que você vê o que eu ensino pra eles, pra você ver quando eles dizem que eles não sabem, que nunca viu, que é mentira. Então vamos lá. Menos 6, menos 3. Aqui eu tenho uma soma de dívidas. Tô devendo 6 conto pro tio do pirulito. Tô devendo R$3 do outro dia que eu peguei fiado. Qual é a minha dívida com o tio? 9. Eu tenho que manter o sinal, porque eu tô somando dívidas. É estranho a gente assim, caramba, como que eu tô somando números negativos? Imagina a soma de dívida, gente. Pensou em dinheiro, você consegue resolver essas questões. É só você lembrar de dinheiro. Vamos lá. Menos. Quando x for menos 1, 3 vezes menos 1, menos 3. Repete esse menos 3. Menos 3, menos 3, menos 6. 0. No lugar do x eu vou botar o 0. 3 vezes 0, 0. 0 menos 3, menos 3. F de 1, 3 vezes 1, 1. Não, 3 vezes 1, 3. 3 menos 3, repetir esse menos 3 aqui, tá, gente? 3 menos 3, 0. Então agora eu sei com qual elemento de B os elementos de A vão se relacionar. Não caiu do além, não é jogo do bicho, não é jogo de adivinhação. É daqui que eu tiro isso. Quando o elemento for menos 2, quem vai ser o correspondente dele? Menos 9. Então eu vou fazer essa ligação aqui, ó. Quando o elemento for menos 1, quem vai ser o correspondente dele? Menos 6. Quando o elemento for 0, menos 3. Quando o elemento for 1, 0. Pronto, eu montei essa relação entre esses dois conjuntos, né? Essa função. Posso perguntar para ustedes. Domínio contra domínio e imagem. Vamos lá. Quem é o domínio dessa função? Conjunto A. Menos 2, menos 1, 0 e 1. Professora, se eu tivesse colocado na prova, conjunto A, tá certo? Tá. Não estaria errado. Bom. Contra domínio é todo o elemento, o conjunto B. Menos 9, menos 6, menos 3, 0 e 3. Esse é o meu conjunto contra domínio. É todo o conjunto B. Se eu tivesse respondido, é o conjunto B. B é igual a B. Tá certo? Tá. Agora, nesse daqui que vocês têm que ter um pouquinho mais de cuidado. Quem é o conjunto imagem? São os elementos do conjunto B que são correspondentes de A. Então é quem? O menos 9, o menos 6, o menos 3 e o 0. O 3 não entra. Então se você tivesse me respondido, é o conjunto B. Tá errado. Não é o conjunto B. Tá certo? Entendido aqui? Beleza. Com essa função, o que eu vou fazer? Eu vou montar um gráfico. Para eu montar o gráfico, eu tenho que ter o endereço dos pontos. Nós já calculamos aqui. Então eu só vou montar o meu cada par ordenado aqui. Eu tenho 4 pares ordenados. O meu ponto ele vai ter uma referência em relação ao eixo X e uma referência em relação ao eixo Y. Quando o X for menos 2, o Y vai ser menos 9. Quando o X for menos 1, o Y vai ser menos 6. Quando o X for 0, o Y vai ser menos 3.
Quando o x for 1, o y vai ser 0. Com esses 4 pares ordenados, eu vou conseguir fazer o meu gráfico. Para eu fazer o meu gráfico, qual é a primeira coisa que eu tenho que fazer? Hã? Não, mas antes do gráfico, tem um nomezinho daquelas linhazinhas que a gente coloca. Linha X e linha Y. Eles dois juntos, como é que é o nome dele? Tem um nome. Não. Plano cartesiano. Então vamos traçar o nosso plano cartesiano. Gente, antes de vocês traçarem o plano cartesiano, vocês têm que dar uma analisada nas variáveis. Nos pontos, né? O meu x, ele vai variar, meu y, ele está variando de 0 a menos 9. Eu preciso colocar a parte positiva do y muito longa? Não, se ele está variando de 0 a menos 9, para que eu vou colocar a parte negativa dele muito longa? O x, ele está variando de menos 2 a 1, então ele está meio que no meio, né? Então, ao invés de colocar a minha linha do x aqui, eu vou colocar ela um pouco mais em cima. Por quê? Porque eu não vou precisar da parte positiva do y. Não é um plano cartesiano diferente. Todas as suas retas são infinitas, mas a sua folha não é infinita, né? Então não tem como você representar de maneira infinita na sua folha. Você vai ter que dar uma, né, limitação. Gente, esse pontinho aqui de encontro dos dois é o 0 tanto para o x e tanto para o y. Eixo x, eixo das abscissas. Eixo y, eixo das ordenadas. Você tem as duas referências do ponto. Ele é o quê? A coordenada do ponto. É o endereço do ponto do plano cartesiano. Então vamos lá. Direita no x positivo. Ó, você tá aqui, ó. Direita positivo, esquerda negativo. Eixo y, para cima positivo, para baixo negativo. Então vamos marcar esses pontos. Primeiro ponto, x menos 2, y menos 9. Então vamos vir aqui no x, ó. Menos 1, menos 2. Agora no y, vamos contar as linhas para ver se eu acertei. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Yes! Certinho. Vamos lá. Então do menos 9, menos 1, menos 2, menos 3, menos 4, menos 5, menos 6, menos 7, menos 8, menos 9. Professor, eu preciso sair botando todos os números aqui? Não, você não é obrigado. Às vezes o seu gráfico pode ficar muito carregado. Mas eu posso colocar? Pode. Não está errado. Mas também não é obrigado. Vamos lá. Então, isso aqui é um ponto. Ele tem duas referências. Um em relação ao eixo x e um em relação ao eixo y. Mas ele é só um ponto. O outro ponto, menos 1 e menos 6. O x vai ser menos 1. E o y, menos 6. Menos 1, menos 2, menos 3. Eu vou botar o menos 3 aqui que a gente vai precisar. Menos 4, menos 5, menos 6. Vamos lá. Quando o x for 0, o y vai ser menos 3. Aonde que o x é 0? Em cima do eixo y. Esquece o eixo y. Onde que o x é 0? Aqui. Então, em cima do próprio eixo y que o x é 0. Então, vou marcar em cima do menos 3. x1, y0. x1 é aqui. E aonde que o y é 0? Em cima do eixo x, o y é 0. Ó. Esquece o eixo x. Aqui, o y é 0. Beleza? Então, vou marcar em cima do ponto 1. Do número 1. Aí ele vai ser meu ponto. Nós temos quantos pontos aqui? 4. Nós temos as coordenadas de 4 pontos. Nós já marcamos os 4 pontos. E agora eu vou fazer uma reta reta. Por quê? Porque eu lembrei de pegar a reta. Não vai ser agora uma reta não reta. Não treme. Esse gráfico ele é infinito, né? Essa reta do gráfico. Então, para cá continua, para cá continua. Mas o gráfico, o quadro não continua. Então, isso daqui
é o gráfico da função f de x. Não é porque o nome é função que para ser função tem que começar com f. A gente pode ter a função g de x, h de x, m de x, m de n, que é aquela questão lá do livro lá da quantidade de batata com preço. Então, assim, essa questão das letras, né? Eu particularmente nunca vi ninguém trabalhar colocando aqui o y. X de y. Confusão total, né? Que aí você vai confundir. O y você vai marcar no eixo x e o x você vai marcar no eixo y. Aí fica muito confuso. Mas tirando essa situação, você pode trabalhar com qualquer outras letras. Belezinha? Aonde o gráfico dessa função intersecta, cruza o eixo x? Não fala muito alto, a professora que está estudando. Precisa falar alto, gente. Né? Pode ser um de cada vez. Aonde o gráfico da função está intersectando o eixo x, o eixo OX. O não, zero, né? 0x. Aonde? O eixo x? Eixo x ele está intersectando aonde? No 1. Toda função intersecta o eixo x num ponto específico, que ele é chamado de raiz ou zero da função. A função, ela pode não ter nenhuma raiz, então ela não vai intersectar o eixo x. Ela pode ter uma raiz, duas raízes, três raízes, infinitas raízes. Tá bom? Toda vez que ela cruzar o eixo x, naquele lugar vai ser uma raiz. Então, quem é a raiz dessa função? Você nem calculou. Qual é a raiz dessa função? 1. Verdadeiro ou falso? Podemos afirmar que a raiz da função f de x é 1. Verdadeiro. Ela cruzou o eixo x no ponto 1. Verdadeiro ou falso? Podemos afirmar que a raiz da função f de x é igual a menos 3. Falso. O que é esse menos 3? Não vai cair na prova de recuperação processual de vocês, mas vai cair na prova do terceiro bimestre. Quem é esse menos 3? Faça eu ganhar minha manhã de hoje. Quem é esse menos 3? Ele tem um nome. Lembra que a função do primeiro grau, ela é a função do tipo ax mais b. Quem é esse menos 3? Esse número aqui, ele tem um nome. Qual é o nome dele?